Boa noite a todos. A gente vai começar agora o nosso webinário em nome do sexto período de Ciências Contábeis da Universidade do Estado da Bahia, campus 19, Camaçari. A gente inicia neste momento nossa mesa de abertura do evento Diálogos sobre a Economia e Finanças. Este evento tem como objetivo geral debater questões atuais de forma interdisciplinar, além de apresentar dados da economia brasileira e das finanças nacionais, através de uma roda de conversa interativa com os nossos professores convidados. Queremos, assim, também estimular, né, os nossos alunos e ouvintes a pesquisas também nesta área. Gente, boa noite. É um prazer estar com vocês nessa noite, né? Sejam bem-vindos, professores, sejam bem-vindos, discentes, né? Pessoal externo da UNEB. E esse evento ele foi organizado pelos discentes da disciplina de Mercado Financeiro e de Capitais, do curso de Ciências Contábeis do campo 19 de Camaçari. E aí hoje a gente vai ter um bate-papo onde a gente vai conversar, né, assuntos atuais na área de economia, na área de finanças, né, estimulando as pesquisas, as atualizações do que está acontecendo no nosso Brasil. Não é isso, Gisélia? Exatamente. Aí, para nossa abertura, né, eu saldo a todos os participantes que se fazem presente aqui, os membros da comunidade acadêmica da UNEB e também os demais visitantes externos. Registramos, assim, também nossos agradecimentos à presença dos alunos que estão aqui hoje e também dos professores que estão presentes aqui com a gente. Saudamos esta mesa de abertura, passando, assim, a palavra agora para o professor Edmilson Patrocínio, que é sempre solícito para com todos os eventos da UNEB e que sempre é muito prestativo com a gente. Quando cheguei nele e falei, professor, a gente está pensando em fazer um webinar. Ele, vamos, conta comigo no que precisar. Então, como sempre, assim, muito solícito. Eu vou trazer aqui agora só um breve resumo, porque o currículo deste homem é imenso. Ele que é consultor em finanças, professor da UNEB, FPECAF, doutor em ciências contábeis pela USP e atualmente coordenador do nosso colegiado do campus aqui 19, colegiado de ciências contábeis. Aí eu vou deixar agora a palavra com o professor Edmilson Patrocínio. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, Gisela. Obrigado aí pela gentileza, pelos elogios. Não sei se eu mereço tudo isso, não, mas muito obrigado assim mesmo. Isso nos alegra. Quero parabenizar aí a professora Adriana pela iniciativa. Parabéns, professora. Parabéns a toda a turma, né? E aí eu trago a Gisela como ícone dessa turma, e a Gisela aí sempre proativa, sempre muito empenhada. Parabéns aí, inclusive, tanto a professora Adriana quanto toda a turma, inclusive parabéns pelos convidados, né? Professor Felipe Prado, professor Robson Braga. Eu faço um breve registro, né? O Robson é mais do que um colega, né? Um amigo de longas datas, foi meu colega no doutorado, e além de ser colega de UNEB, né? Como professor, além de ser colega como contador, o professor Robson, além de ser bacharel em administração, ele também é doutor em contabilidade. Então, além de tudo isso, é um amigo pessoal, é uma pessoa a quem eu tenho respeito, não só profissional, não só científico, mas também respeito muito ele numa dimensão maior, né? Minha mãe disse que quem é bom filho é bom tudo, né? E eu faço uma adaptação dessa frase dizendo que quem é um bom ser humano é um bom tudo, né? Acho que, acima de tudo, nós somos seres humanos, e na medida em que nós nos humanizamos, no sentido mais próprio da palavra, eu digo sempre, faça o que você fizer, o importante é que você faça bem feito, né? O importante é que você se esmere para dar o seu melhor, seja lá o que for o seu melhor naquele momento. E aí eu aproveito para, já que nós estamos via YouTube, eu imagino que essa transmissão seja aberta. A transmissão é aberta, Gisela? É aberta sim. E Agora aí a gente tem 20 pessoas pois é, assistindo. isso. Se cada uma dessas 20 pessoas chamar pelo menos mais duas, nós vamos estar com audiência bem alta. Então, Exato. de grande
crescimento, não só acadêmico, mas tenho certeza que a visão de economia e de mercado que tanto o professor Felipe quanto o professor Robson vão passar é uma visão que vai agregar muito a todos os espectadores. Eu imagino que esse vídeo também fique gravado. Tenho certeza que os que irão assisti-lo no futuro também irão se beneficiar. Mas agora que nós estamos presentes, podemos fazer comentário, podemos interagir com essas duas sumidades aí que vêm agregar conhecimento. Eu acho que é importante quem puder participar ao vivo, que possa participar, que possa mandar também seus comentários, suas perguntas, suas dúvidas. Então, aproveita esse momento que quem está falando é só Edmilson e convida aí os colegas, convida outros professores, convida profissionais para que venham aqui também viver esse momento riquíssimo em que nós teremos uma oportunidade de crescer. Então, parabéns aí, espero que a gente tenha uma noite brilhante e aí, mais do que imediatamente, devolvo a palavra a você, Gisela. Muito obrigado. Obrigada, professor. Deixo a palavra agora com a professora Adriana. Gente, agradeço demais ao estimado professor Patrocínio, primeiro pela confiança, né? E segundo por nos prestigiar aqui numa agenda tão corrida. Vamos agora apresentar um resumozinho também, viu? Do currículo dos nossos grandes mestres, né? Dos nossos doutores, professor Felipe Prado. Gente, o currículo é extenso, eu também vou tentar resumir. A gente tem que resumir, porque são gigantes. Ele é bacharel em Ciências Econômicas, especialista em Finanças, MBA em Gestão Educacional, ele é mestre em Economia, doutor em Economia, atualmente ele é professor efetivo do Instituto de Economia e Relações Internacionais da Universidade Federal de Uberlândia. Ele é profissional autônomo, ele é especialista mundial em desenvolvimento territorial, com pesquisas na Bélgica, Brasil, Dinamarca, Espanha, Luxemburgo, Países Baixos, Suécia, especialista em União Europeia, já foi professor substituto aqui na nossa UNEB, Campus 18, né? Além disso, ele é diretor, editor-chefe e professor no Felipe Prado Treinamentos e Publicações Internacionais, além de comentarista econômico também, hein? Seja bem-vindo, professor Felipe, com a palavra. Obrigado, professora Adriana, obrigado aí, Gisele, professor Edmilson. É um prazer aí, eu que agradeço o convite. E apesar de estar com tanta coisa, eu sou de Salvador, né? Então, a colega aí que é de Camaçari, eu passei boa parte da minha vida em Lauro de Freitas. Então, eu conheço bastante a região, conheço aí os colegas de Eunápolis, que eu passei uma temporada lá em Eunápolis, e agora voltei aqui para região, eu estou no Triângulo Mineiro, que é uma região de Minas, onde eu fiz o meu mestrado, o meu doutorado, e pude desenvolver a minha carreira acadêmica sempre na área de economia. Mas eu sou formado em Salvador, enfim, eu sou baiano, né, também, soteropolitano, então é sempre bom conversar com os nossos conterrâneos e conversar um pouco mais sobre economia. Obrigada, professor. E agora a gente vai chamar o doutor Robson Braga. Ele que é doutor em Controladoria e Contabilidade pela USP, mestre em Administração pela UFBA, especialista em Gestão de Micro e Pequenas Empresas pela Universidade Federal de Lavras, bacharel em Administração pela UESC, professor adjunto da nossa Universidade do Estado da Bahia, aqui no Campus 18 de Eunápolis. Além de lecionar em diversas instituições de ensino de pós-graduação, consultor em empresas na área de finanças com mais de 20 anos de experiência e é sócio fundador da BR2 Consultoria Empresarial, além de palestrante e instrutor de cursos. Seja bem-vindo, professor Robson. Muito obrigado, pessoal. Muito boa noite. Faço um cumprimento especial aqui ao meu grande amigo, professor Edmilson, tá?
Para mim é uma grande satisfação revê-lo, amigo, ainda que dessa forma, né? É uma grande satisfação também poder estar participando desse evento. Por isso, agradeço aqui ao convite da professora Adriana, agradeço aqui a estrutura que está sendo ofertada aqui, Gisélia, muito obrigado. E um cumprimento particular aqui ao meu amigo, né, professor Felipe Prado, né, com quem eu tive a honra de trabalhar, né? Fomos colegas aqui no Campus 18, né, professor Felipe? E agora podermos participar aqui de um evento conjunto, para mim é uma grande satisfação, meu caro, viu? Muito bom. Professor Felipe, que eu costumo... vou te falar uma coisa aqui, Felipe. Eu sempre cito você quando eu estou ministrando minhas aulas, o meu quadro, né? A estrutura do meu quadro é horrível, né? Que eu começo escrevendo num lugar, daqui a pouco vou para outro e tal. E o professor Felipe é o melhor professor de lousa, né? De uso de lousa que eu conheço, tá? É impecável as lousas, as aulas do professor Felipe em termos de organização. E aí eu faço esse comentário aqui, né? Que é só um elogio simbólico aqui à competência do professor Felipe como docente, né? E como profissional da área de economia. Por isso, para mim, é uma grande satisfação e honra estar aqui contigo, meu caro. E é isso. Muito obrigado a todos e vamos lá, né? Espero que a gente... Tenho certeza que a gente vai ter aqui uma noite de boas discussões, um bom bate-papo. Não vou deixar também de saudar nossa professora aqui, maravilhosa, a professora Adriana, que esteve com a gente aqui esse semestre. Ela ficou falando aí dos currículos de vocês, mas o dela é extenso, viu? Vou fazer um resumo também. A professora Adriana, ela tem mestrado profissional em ciência, tecnologia e educação, é pós-graduada em auditoria e perícia contábil, pós-graduada também em contabilidade gerencial, bacharel em ciências contábeis pela UNEB e bacharel em sociologia. Possui extensão em tecnologias digitais na educação pela Universidade Federal do Ceará, tem experiência em plataformas digitais na educação e é membro da coordenação central de estágio na modalidade bacharelado, área de conhecimento, ciências sociais aplicadas da UNEB. E também é revisora de periódicos, especialista em implantação de controles internos e elaboração de manual de normas e procedimentos. E também professora substituta aqui da UNEB, Campus Eunápolis. Bem-vinda, prof, nossa mediadora top. Obrigada, deixa aqui meu amor. Só de antemão elogio maravilhoso, professora maravilhosa, viu? Sensacional, foi um prazer ser sua discente esse semestre. Ai, que joia. E Gisélia, minha querida aluna, nós não nos conhecemos presencialmente, né, Gi? Verdade. Aula por mediação tecnológica, mas ela é graduanda em Camaçari e é assistente contábil no escritório de contabilidade. Já está na prática, né? Que bacana. Aí a gente... Agora, né, a gente vai desfazer essa mesa de abertura e vou deixando aqui meu agradecimento especial ao professor Patrocínio, mais uma vez, pelo apoio a este evento. E a gente vai passar agora para a nossa conversa com os nossos convidados, professor Felipe e professor Robson. Joia! Bem, pessoal, vamos começar agora a nossa segunda parte do nosso evento. E nós vamos fazer aqui uma roda de conversa, né? E aí vamos pedir a interação de vocês, mandem perguntas, né? Mandem comentários, elogios. E aí eu vou começar fazendo tipo um bate-bola. Vou começar com o Felipe, né? Então, Felipe, vamos ouvir um pouquinho da sua fala. Se a gente quisesse hoje desmistificar o estudo da economia brasileira, né, dentro desse contexto atual, o que você poderia trazer para a gente a respeito desses aspectos econômicos, né? O que você poderia trazer para a gente nos aspectos
macroeconômicos. A palavra está com você. Bem, obrigado mais uma vez, Adriana, aí, que tive a honra de trabalhar com você lá naquele período em Eunápolis. Obrigado aí ao comentário do Robson, que foi o chefão lá durante quase 2 anos que eu fiquei em Eunápolis. Enfim, é um prazer rever todos vocês e conversar com alguns dos colegas, principalmente dos alunos, dessa região da Bahia que eu conheço tanto. Eu morei mais de 10 anos em Lauro de Freitas, inclusive antes do grande boom da Ford, e agora a gente está vivenciando um outro momento econômico com a retirada. Então, consequentemente, acredito que todos vocês sabem muito mais do que está acontecendo aí do que eu, que já estou há alguns anos fora, mas como eu tenho pais que moram aí, então a gente sempre conversa sobre como está a situação. Veja, Adriana, inicialmente é sempre importante e há muitos anos, na verdade, eu nunca dei aula de economia em um curso de economia. Então, desde muito cedo, eu tive que me especializar em conversar sobre economia de uma maneira que fosse simples, porque eu nunca dei aula em curso de economia, então eu sempre dei aula em administração, contabilidade, nas áreas de saúde, algumas, dei aula em fisioterapia, dei aula estou dando aula agora recentemente nos cursos mais de ciências agrárias, agronomia, áreas de tecnologia. Então, a gente precisa, muitas vezes, conversar de economia de uma maneira simples. E esse é um dos problemas da economia. Quando a gente fala de economia, é muito comum o aluno já se assustar, né? Ou já acha que é uma disciplina com muito cálculo, ou já acha que é uma disciplina muito complexa porque tem muitas variáveis e fica difícil entender, ou às vezes acha que a economia é uma ciência que tem uma certa dificuldade, por exemplo, de prever o futuro. E isso é verdade. Então, durante muitos anos, né, naqueles tempos, e como normalmente os alunos são mais jovens, mas se cada um de vocês conversar com seu avô, sua avó, seus pais, e conversar com eles sobre como era a economia nos anos 80 ou no começo dos anos 90, eles vão dizer que os economistas eram os que eram mais, digamos assim, criticados na televisão todos os dias, porque faziam previsões, e as previsões nunca davam certo. Então, é verdade, se puder passar aí o primeiro slidezinho, eu peço desculpa de não poder. Então, a primeira coisa que vem à cabeça de qualquer pessoa que não é da área de economia é o fato de que realmente a economia ela é complexa. Então, então eu já dei, por exemplo, muito aula de economia e administração. Os alunos de administração normalmente acham que é difícil, ou na contabilidade, acha que tem, por exemplo, mais cálculo, mais complexidade do que as próprias disciplinas de contabilidade. Mas isso só é verdade em parte, porque se a gente fizer uso da didática e fizer uso da compreensão da economia a partir da nossa própria realidade de vida, nós vamos ver que entender economia é uma coisa que não é tão complexa como a gente imagina. E aí eu até dei o nome da apresentação aí, baseado num livro de um sul-coreano que dá aula na Inglaterra, que é um livro de economia que ele fala que economia é para ser entendida por 99% da população. Por quê? Porque é um conteúdo e um assunto muito importante, sobretudo no nosso dia a dia, mas precisa ser entendido porque justamente ela está no nosso dia a dia. Ainda que do ponto de vista da universidade, quando a gente vem para a universidade, e aí, como aqui nós estamos num evento dentro da universidade, é claro que a gente tem que ter um certo rigor metodológico, um certo rigor teórico, o que faz com que a economia pareça complexa. Vamos aí ao segundo slide. Aí vocês vão ver, é claro que se eu apresentar para vocês, nesse próximo slide, vocês vão ver que parece que a economia é difícil. Isso aqui é uma fórmula, né? Parece uma fórmula de química, é uma fórmula que descreve um dos elementos mais importantes para se compreender a economia. Então, Y igual a C mais G mais I mais X menos M. Dessa forma, se a gente for pensar em economia, a gente vai achar a economia complexa, e boa parte aí de vocês que não vão ser economistas e, consequentemente, não tem qualquer obrigação de entender isso, não vão entender e vão achar que a economia
parece uma ciência próxima da física. Por quê? Porque a matemática, a estatística, o uso de modelos hoje é muito presente numa economia ou numa sociedade onde a ciência de dados está dominando praticamente tudo. Isso a gente também pode dizer no caso da área de vocês, na área de ciências contábeis, consequentemente, por exemplo, a quantidade de dados que uma grande corporação tem exige o uso de sistemas, e os sistemas hoje repletos de sofisticações tecnológicas como a própria inteligência artificial, vão mudar muito a forma da gente ver uma quantidade monstruosa de números e de dados, e isso acontece na economia. Então, se eu mostrar isso aqui, que está em qualquer livro de economia, que para vocês vão achar a economia difícil. Mas vamos a seguir. No próximo slide, eu vou mostrar para vocês que entender a economia não é simples. Por quê? Porque essa fórmula que eu mostrei para vocês é a fórmula do famoso Produto Interno Bruto, que é o chamado PIB, que ainda que a gente esteja no século XXI, com inúmeras críticas por uma série de razões, é um indicador econômico mais importante para a gente avaliar se a economia está bem ou está mal, ou para a gente avaliar um determinado momento histórico se a economia está bem ou está mal. Então, é o principal indicador. Mas, visto pela fórmula lá, torna-se uma fórmula bem exótica, bem difícil de entender. Pois bem, o Produto Interno Bruto, então, ele é composto pelo quê? Então, o Y ele é o Produto Interno Bruto. Aí, se o Produto Interno Bruto, sobre a ótica do dispêndio, a ótica da demanda, nós temos o que as famílias gastam, o que nós gastamos, né? Então, comprou um hambúrguer, comprou uma roupa, comprou um carro. O consumo do governo, que é o Gzinho, o G. Então, o governo, ele também consome na economia, ele compra energia para os prédios, ele paga professores na universidade, ele paga a gasolina do carro da polícia, enfim, o governo também tem gasto. O investimento, que é tudo aquilo que as empresas investem para aumentar a capacidade produtiva de uma economia. Então, por exemplo, provavelmente os alunos aqui devem ter aí uma faixa de 20 anos. Antes, lá nos anos 2000, 2002, quando vocês ainda eram muito pequenos, a gente teve um boom de investimento em Camaçari, porque quando você traz uma fábrica como a Ford, ou lá nos anos 70, nos anos 60, quando você começa as primeiras instalações do polo petroquímico de Camaçari, isso tudo é investimento, são prédios novos, máquinas novas, equipamentos novos, então isso também faz parte do PIB. E depois você tem a exportação, aquilo que o Brasil vende para o exterior, né? Por exemplo, a gente vende muito soja, mas a gente tem que abater aquilo que a gente compra dos outros países, que, como, por exemplo, se você gosta de um iPhone e compra um iPhone, esse iPhone não é feito no Brasil, ele é importado. Então, a gente vende sacas de soja e recebe telefone, recebe medicamentos, recebe tecnologias as mais variadas e assim sucessivamente. Então, quando eu descrevo para você a fórmula, e agora pode passar para o próximo slide, e coloco o entendimento, fica mais fácil. Por quê? Porque essa fórmula agora, digamos assim, explicada, onde você consegue enxergar melhor o que são seus componentes, e daqui a pouco a gente vai conversar sobre a forma simples da gente entender isso, porque tudo isso que a gente enxerga no cálculo do PIB aí, então PIB, consumo de família, mais consumo de governo, mais formação bruta de capital fixo, que é investimento, eu botei aí resumido, mas a expressão formação bruta de capital fixo é uma expressão mais correta. Eu acho que na contabilidade vocês até devem ter esse tipo de nomenclatura em algum momento, porque quando as empresas, o imobilizado de empresas, ou do governo, ou da própria sociedade, exportações menos importação, que aí, digamos assim, é quando você vai ver aquilo que a gente vende para o exterior e compra, e a gente vê o saldo líquido disso, por isso que tem aí uma subtração entre parênteses. Então, quando eu mostro isso, fica mais fácil. E vai ficar mais fácil porque eu vou mostrar para vocês que qualquer um de vocês, sem ser grandes entendedores de economia, podem entender aquilo que está passando, por exemplo, na sua própria vida e determinar, porque muitas vezes eu sou procurado por vários órgãos de imprensa aqui de Minas, e eles sempre, muitas vezes, sobretudo começo de ano, começo de governo, sempre vem aquele questionamento, qual é
a perspectiva para a economia. Qual é o desempenho da economia? Será que a economia vai melhorar? Então, por exemplo, muitos alunos em Camaçari, será que a economia em Camaçari vai melhorar? A partir desta fórmula, você vai conseguir responder muitas coisas sobre o desempenho da economia. É claro, e aí faço uma observação, que economia não é só isso. Economia tem muito mais coisa, inflação, taxa de câmbio, taxa de juros, etc, etc. Tem muitas variáveis. Mas para transformar a economia simples para não economistas, se você compreender o desempenho da economia a partir do PIB, que é o indicador mais importante da economia, e aí pode passar para o próximo slide, por que eu digo que é o mais importante? A economia também, ela se conecta com a política. E o que acontece? Presidentes ou governos que não entregam um bom PIB nunca conseguem se manter no poder. Então, portanto, continua sendo um importante PIB, apesar de toda a discussão em torno de desenvolvimento humano, da importância de ter um indicador hoje, algumas universidades internacionais já estão recomendando, por exemplo, às Nações Unidas que usem o tal dos indicadores de felicidade, tem o IDH da ONU, que é desde os anos 90, mas o PIB, mesmo com tanta crítica, é aquele que derruba governos. Então eu coloquei aí, esse é o PIB do Brasil desde os anos 60. Então, se vocês forem ver, aqui eu estou, infelizmente, no celular, não vou conseguir marcar, mas aqui, se vocês acompanharem visualmente lá, vocês vão ver, por exemplo, quando acaba o regime militar acaba porque lá no final dos anos 80 o Brasil estava buraco abaixo. Não tem regime militar que sobrevivesse. Ia cair por pressão da sociedade ou por pressão econômica. Veja depois, nos anos 90, Fernando Henrique faz um primeiro governo muito bom, o PIB cresce, a economia se estabiliza, o real, etc, etc. Mas no segundo governo ele não entrega. O que acontece? Ele perde. Então, a história da política pode também ser vista pela história do PIB. Depois, você vê, por que Lula tem considerado que teve sucesso no primeiro ano, nos primeiros 2 governos dele? Porque ele entregou um brutal crescimento. O PIB, o Brasil foi lá para cima, para quase 2,5 trilhões de dólares de PIB por ano. Aí a Dilma derruba o PIB. O que acontece com ela? Cai, não sobrevive. Então, o PIB é o importante de indicador. Então, claro que para entender muito de economia, precisa sempre estar estudando economia. Mas como vocês não são da área de economia, vocês não precisam dominar tudo, mas se dominar o entendimento do PIB, e daqui a pouco eu vou mostrar, você vê no seu cotidiano o desempenho do PIB ao seu redor, você vai conseguir visualizar muito se a economia vai bem ou vai mal, ou se você vai ter oportunidade ou não. Então, por exemplo, muitos de vocês breve vão se formar. Todos vocês, eu já fui estudante também aí em Salvador, enfim, lá no começo dos anos 2000, veja só, qual era o nosso grande medo de terminar a universidade? Será que eu vou ter emprego? Será que eu vou ter um concurso para fazer? Será que eu vou ter uma oportunidade? Entender como anda o PIB vai nos ajudar, vai te ajudar a entender um pouco mais sobre isso. Então, isso aqui eu só botei a título de exemplo, esses são dados do Banco Mundial, que mostram como é o crescimento da economia. Então, veja, por isso que em alguns manuais a gente tem lá, e provavelmente vocês jovens presenciaram isso na fase da escola já, a gente fala da crise da Dilma, porque o PIB sai de 2 e o PIB cai, que é essa parte final aí da economia, como a gente está vendo. Depois cresce um pouquinho, depois despenca, aí tem a questão da pandemia, etc. É claro que os dados levaria mais tempo para analisar cada ponto. O que eu quero chamar a atenção é o fato e a importância de que esse é um indicador importante. Ele é um indicador economicista? É um indicador que, por vezes, pode ser considerado, digamos assim, desatualizado para a agenda global, a agenda da sustentabilidade? Sim, mas ele ainda é um indicador que as empresas utilizam. Daqui a pouco o Robson vai falar, é um indicador fundamental para analisar o desempenho das finanças, mercado de capitais, para o desempenho de todos os ativos financeiros e também dos ativos econômicos, para analisar se as empresas vão ter bom ou mau desempenho. Então, tudo isso faz parte, portanto, de uma análise completa. Agora vamos avançar aí, se puder passar, pronto. E aí, agora, como é que a gente usa para entender a economia e o funcionamento? Veja, não é difícil. Não é difícil.
vocês vão ver que essa fórmula explicada, né, comentada, sem as letrinhas incompreensíveis da matemática, vocês vão ver que você pode aí, em Camaçari, ter um entendimento de qual é o desempenho da economia. Vamos lá, como é que a gente enxerga isso no próximo slide? Se puder passar o próximo slide, por favor. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, porque o tempo seco aqui está demais. Pois bem, então vamos analisar o PIB pela chamada ótica da demanda, porque eu, por exemplo, a minha formação como economista, eu sou mais desenvolvimentista, eu acredito mais que a economia, ela precisa de elementos para se desenvolver, assim, claro, observando o que aconteceu com os grandes países da economia. Então, quando se fala muito nos Estados Unidos, se fala muito hoje da Coreia do Sul, se fala muito da Europa, lá você tem uma agenda econômica de desenvolvimento. Ou quando a gente fala hoje da China, né, que começou a se desenvolver outro dia. Então, para vocês terem ideia, quando eu comecei a estudar economia, não existia um livro sobre China. O que acontece? Acontece o fato de que você pode, portanto, entender a economia a partir do desenvolvimentismo, que é a minha área. E o que isso quer dizer? Quer dizer que quando a gente olha o PIB, a gente olha muito mais, eu sou muito mais, digamos assim, favorável a compreender a economia pela ótica da despesa do que pela ótica da produção. E eu vou explicar por quê. Então, veja, 63% da economia brasileira significa consumo das famílias. Isso significa 6 trilhões de reais por ano, é o que depende. Então, quando o Robson for lá trazer a questão das finanças, 63% da economia brasileira depende do nosso consumo. É a água que eu pago, é a energia, é a roupa que eu compro, é o barzinho que eu tomei minha cerveja, é a festinha que eu fui, é o hotel que eu me hospedei, é o celular que eu comprei, é o carro que eu dei manutenção, é a casa minha que eu troquei o telhado. Isso aqui é o consumo das famílias e representa 63% da economia. Aí eu vou fazer a pergunta para depois vocês trazerem as perguntas aí para o final, não sei como é que vai ser a dinâmica depois, mas veja só, você acha que as famílias estão consumindo muito? Você acha que as pessoas estão pouco ou estão mais endividadas? O que você acha? O que está acontecendo na sua vida? Então, se 63% da economia brasileira depende do gasto das famílias, e as famílias estão, só um dado para adiantar, acho que é 80 milhões atualmente, 76% das famílias brasileiras, uma coisa assim, quase perto disso, esses dados são atualizados sempre pelo Serasa, estão inadimplentes, ou seja, são pessoas que têm dívida, que já não pagaram e que, portanto, estão com o nome no SPC Serasa. Elas não estão comprando um forno micro-ondas, elas não estão comprando uma moto, elas não estão comprando uma roupa nova, elas não estão comprando, por quê? Porque elas são endividadas. Então, 63% da economia brasileira depende do consumo das famílias. Isso aqui é muito importante. Passa mais para o próximo slide, por favor. No próximo slide, 18% da economia brasileira significa os gastos do governo. Por isso que, mais uma vez, quem é desenvolvimentista como eu, não pode, não vai ser a favor de um governo que corte os gastos do governo, porque os gastos do governo são extremamente importantes para o funcionamento da economia. O governo compra asfalto, contrata trabalhador, constrói ponte. O governo compra, é o maior comprador de livros do Brasil, porque leva livro para as escolas. Tem a maior empresa que emprega, ou seja, a maior empresa em faturamento, em lucro e etc. Então, se 18% da economia depende do governo, dos gastos do governo, se eu tenho um governo que entra com a ideia de que eles vão cortar, o que vai acontecer com o PIB da economia? Vai cair. Então, como tem até essa notícia do Infomoney, que o consumo do governo atingiu em 2022 o menor nível da série histórica. Ou seja, se a economia depende de parte dos gastos do governo, não tem por que a gente achar que se o governo... Então, quando apareceu, quando
entrou lá o grande Paulo Guedes, que ele é dito neoliberal, ele mesmo se afirma como neoliberal, então não sou eu fazendo interpretação errada dele. Então, quando ele falava assim, precisamos equilibrar as contas do governo, precisamos cortar gasto. Então, quando eu olhava a notícia, eu dizia, a economia não vai crescer. Não vai crescer, não tem chance de crescer. Por quê? Porque parte da economia depende do giro e do consumo que o próprio governo faz. Passa para o próximo slide, por favor. 18% da economia brasileira significa o tal do investimento. Mais ou menos 1 trilhão. O que também é muito pouco. Países como a China fazem investimentos de 45% do PIB. E o que significa investimento na nossa vida? Pergunto para vocês que estão aí em Camaçari ou os colegas que estão em Eunápolis. Você está vendo uma grande fábrica se instalando na sua cidade? Você está vendo uma grande construção de um grande shopping center, porque construção civil é formação bruta de capital fixo? Você está vendo várias fábricas se instalando? Ou você está vendo fábricas fechando ou com capacidade ociosa? Então, claramente, se você também não enxerga na sua própria cotidiano, na sua vida, grandes construções, grandes fábricas chegando, grandes instalações acontecendo, ou empresas comprando novas máquinas sofisticadas, porque agora vão se modernizar, você não está tendo investimento. E investimento é um item importante para o funcionamento da economia. Mas, no próximo slide agora, para a gente caminhar para o final, e só 1% da economia brasileira significa o tal das exportações líquidas. O que eu quero dizer com isso? Que apesar da gente todo dia ouvir na televisão a chatice, que eu como economista acho chato, ainda que eu entenda a nossa história brasileira, o agronegócio é o grande setor da economia brasileira, beleza. Só que tudo que o agro vende para o exterior e o Brasil recebe em dólar, depois nós temos que comprar tudo. Então, por exemplo, eu dou aula de economia rural, então assim, os alunos, às vezes, eles ficam meio chateados porque eu critico o agro, que é assim, o agro vende bilhões, acho que é 150 e poucos bilhões a média de exportações por ano. Só que a gente tem que comprar trator dos Estados Unidos, tem que comprar fertilizante da Rússia, tem que comprar fertilizante de não sei aonde, tem que comprar maquinário da Alemanha, tem que comprar, tem que fazer seguro de certas embarcações na Holanda. Ou seja, o Brasil exporta muita coisa, mas tem que comprar muita coisa. Como, por exemplo, qualquer tratamento de saúde que a gente faça no Brasil, todos os insumos farmacêuticos são todos importados, sobretudo da Alemanha. Então, a gente vende muito, mas também compra muito. E isso não significa, portanto, muito no saldo da economia. Passando para o próximo slide. Olha como fica agora fácil. Então, quando você quiser entender se a economia está funcionando bem ou mal, vamos lá. De cada R$100 que a economia brasileira tem de PIB, 63 é o que a gente consome, 18 é do governo, 18 é investimento e 1 é exportação, o que fecha os 100% ou os R$100, se a gente fizer esse exemplo. Então, basta a gente ver no nosso cotidiano como anda o desempenho desses setores, que você vai descobrir. Então, se 2023 começa, e aí, veja, por isso que muitas vezes, e agora passando um pouco mais para questões mais atualizadas, então talvez alguns de vocês possam perguntar mais à frente, e qual a expectativa do novo governo? Sempre vem essa pergunta quando o novo governo muda. Lá em 2019 foi a mesma questão. Qual é a chance de crescer? Pois bem, se eu coloco essa minha hipótese, essa fórmula como essencial, o que acontece? Eu estou enxergando, então, que se eu tenho um governo que aumenta a renda do trabalhador, reajusta salários, isso é bom para o consumo das famílias. Se eu tenho um governo que prefere gastar mais, mesmo que isso dê um desequilíbrio fiscal, mas aí é uma outra discussão, que precisaria de um outro webinário, outra questão, que é a questão da política fiscal, qual a importância do equilíbrio no sistema, etc. Mas se eu tenho um governo que tem mais propensão a gastar do que a não gastar, isso é bom. Se eu estou aí em Camaçari e, de fato, por exemplo, as instalações da Ford abandonada, você vem agora uma empresa chinesa que coloca lá 5 bilhões, isso é bom. Isso é bom. Por quê? Porque isso significa PIB crescendo.
Eu estou aqui numa região que recentemente inaugurou, e aí, acho que até uma informação para o Robson, tem muita gente de Eunápolis que está vindo aqui para Uberlândia, porque inaugurou recentemente uma super fábrica, foram 2 bilhões de investimento, uma fábrica, uma holding de celulose que vai começar a fazer celulose aqui. E está tirando muita mão de obra de Eunápolis. Inclusive, tem até ex-alunos aí da UNEB que já se mudaram para cá, etc. Então, quando eu olho o PIB e digo, nossa, uma fábrica investindo 2 bilhões, significa que a economia, pelo menos daquela região, vai ter um impacto positivo. Então, essa é a forma de ver. Você pode ver na sua própria vida, fazendo essas simples perguntas, se a economia vai bem ou vai mal. Você não precisa perguntar para nenhum economista, porque claramente você vai enxergar na sua própria vida. E aí, claro, um governo ou uma política econômica que tenha um viés mais gasto de família, mais gasto de governo, etc., tem uma propensão a fazer a economia crescer. Então, por exemplo, nas últimas semanas a polêmica foi em relação aos subsídios para os automóveis. Olha, eu não concordo. Eu acho que é uma coisa ultrapassada. Mas, do ponto de vista do PIB, pessoas comprando mais carro, fábricas fabricando mais carro, ou desovando seu estoque, saindo lá o estoque do seu balanço, é bom para a economia, é bom para o PIB. A questão não é se eu gosto mais ou gosto menos, a questão é que o impacto concreto é positivo. Pode passar para o último, acho que já está nos últimos, né? Então, aí você pode responder essa pergunta, né? O que é que nós podemos esperar da economia olhando ao seu redor? Basta você agora ficar atento aos noticiários. Então, se fala que as famílias estão muito endividadas e não podem consumir, problema para a economia. Mas se aparece uma notícia que diz, olha, as famílias tiveram um aumento real da sua renda, as famílias tiveram, olha, só o Bolsa Família, para vocês terem ideia, esse tal novo Bolsa Família de R$600, já aumentou a renda da população mais pobre em 50%. Isso não é pouca coisa. Eu já tive a oportunidade de rodar aí muito esse nosso interior da Bahia, e se você for numa cidade pequena, R$600 movimenta o mercadinho da cidade, movimenta o açougue da cidade, movimenta vários serviços, desde da tiazinha que entrega leite, da vovozinha que faz, que costura. É um movimento da economia que você vê porque realmente há uma diferença. Agora, como na pandemia, se você corta lá o auxílio emergencial 2 meses, o Brasil afunda, o PIB afunda, e aí você vê a realidade. Então, se você olha notícias em que o governo quer investir, o governo quer novas estradas, novos hospitais, melhor. Se você vê cortando, você já vai ficar um pouco mais. Investimento, exportação e importação é a mesma coisa. Tirando que importação, só fazer uma observação, a exportação ela é melhor para um país, porque quando a gente exporta, a gente contrata trabalhadores aqui, sobretudo, e vende o nosso produto para outro país. Quando a gente compra, por mais simples que seja, como era na pandemia, comprar máscara da China, isso se chama na economia tecnicamente de exportação de emprego. Então, em vez de você contratar um trabalhador brasileiro para fazer uma máscara que é corte e costura, isso, máscara de hospitalar é corte e costura, o que acontece? Você está dando emprego para um chinês lá numa vila lá, e não está dando emprego aqui. Então, a importação, o ideal é que sempre diminua. Mas como o Brasil tem outros problemas, a gente sempre tem, sobretudo na área tecnológica, igual a gente está fazendo essa live aqui, tudo que a gente está usando aqui, 99% é tudo importado, celular, a transmissão, nosso cabeamento de internet, roteador, tudo é importado. Então, a gente fica dependente também do exterior. E para o último slide, para fechar, então, entender um pouco dessa economia que eu estou falando vai te ajudar agora, quando o colega Robson for falar de um ponto de vista mais micro, isso vai te ajudar a ver qual é o cenário que você se encontra. Então, se a gente fizesse uma pesquisa aqui sobre como é que está, digamos assim, o clima, a propensão de futuro dos alunos, vai responder muito a questão do PIB, porque naturalmente na sua vida você vai estar mais, digamos assim, eu estou mais
eu estou mais disposto ou acho que tenho mais chance de sair empregado da universidade, ou olha, eu estou vendo que o cenário macroeconômico não está me dando uma chance de sair com uma melhor oportunidade. Então, tudo isso do ponto de vista macro afeta as nossas decisões micro, afeta o nosso comportamento como indivíduos, como consumidor. Eu acho que era basicamente isso. É claro que tem muitas coisas que faltam, aqui é uma simplificação, mas é uma simplificação que, como eu falei no início, eu dou aula de economia sempre para outros profissionais, eu estou convencido de que a gente tem que escolher o que acha importante a pessoa dominar. Eu acho que essa questão de entender o funcionamento do PIB é uma coisa que eu sempre falo para os alunos que eles são dominar, porque quando você for para o mercado de trabalho, vocês aí, contador, administrador, praticamente hoje quase todas as profissões têm que ter um lado de gestão. Eu dou aula aqui para o pessoal de agronomia, por exemplo, mas eles têm que ter uma competência de gestão, porque hoje o cara não é só agrônomo, ele é um gestor. A galera de saúde também, já dei muito tempo aula em fisioterapia. Também o cara sai dali, ele tem que ser um gestor, seja do consultório dele, ou de um hospital, etc. Então, são assuntos que eu acho que vocês precisam dominar, não precisam ser grandes economistas, mas dominar o PIB é uma coisa, assim, muito importante para o seu uso pessoal e o seu uso profissional também. Eu acho que era isso, eu agradeço a atenção de todos, tem os meus e-mails aí, eu tenho um canal no YouTube que tem muita coisa de economia, muita aula, se vocês tiverem aí, tá aí, tanto meu e-mail da UFO, como meu e-mail particular, eu estou sempre à disposição para aqueles que quiserem, livros, enfim, a gente está aí para ajudar no máximo que puder. Gente, pronto, muito professor, obrigada, antes... Tá? A gente está agradecendo, e antes de finalizar sua fala, eu queria saber do senhor, como é que o senhor vê a economia brasileira nos próximos meses? Só uma dúvida aqui da sua opinião. Olha, por exemplo, pelo que a gente viu aí, por exemplo, se 60% da economia é consumo das pessoas, então, por exemplo, eu sou servidor público, o governo federal já deu um aumento para mim, então significa que eu posso gastar mais. Bolsa Família aumenta. O salário mínimo ainda não aumentou o que deveria, mas assim, se aumentar no próximo ano, então isso aí já é 60%, entendeu, Gisele? Então olha, é simples, então, você pode fazer essa pergunta para você mesmo e perguntar assim, Gisele, você já está gastando mais ou gastando menos esse ano do que no último semestre? Se você fala assim, não, já fiz isso, eu já comprei, opa, então, significa que você já tem uma probabilidade de você ter um desempenho melhor da economia e por exemplo, não sei se vocês conhecem o tal do relatório Focus, que está até aí nos jornais, que é um relatório que mostra, é um questionário semanal que é feito para as instituições financeiras. A disciplina aqui é de quê, Adriana? É de mercado, né, que você falou? Mercado de capitais. Então, por exemplo, há um relatório que, se vocês, para entenderem de mercado de capitais, não pode ficar, que é o chamado relatório Focus, F-O-C-U-S, que é um relatório que você se inscreve no Banco Central, ele manda para o seu e-mail toda segunda-feira, que ele mostra o que o mercado financeiro enxerga. Então, é entrevista para vários economistas-chefes, gestores de banco, e vão dizer, então, por exemplo, há uma perspectiva do PIB esse ano já ir para 3%. Aí fica parecendo que é obra do acaso. Não, porque é o seguinte, igual, a questão não é orientação partidária, a questão é o seguinte, se eu tenho um partido que historicamente quer que as pessoas ganhem mais, gastem mais, que o governo gaste mais, a chance da economia dar certo é muito maior do que o governo que arrocha salário mínimo, arrocha servidor, arrocha estrutura do Estado. Não, porque o mercado financeiro, como o próprio nome diz, é só um mercado da economia. É só um mercado da economia. Então, esse um mercado da economia, ainda que tenha uma importância grande, se só ele ganha, não significa que a economia está melhor. Então, assim, às vezes eu tenho discussões com colegas e falam assim, mas a Bolsa subiu no governo de Paulo Guedes. Sim, mas só um setor ganhou. Qual é o outro setor que ganhou? Nenhum. Então, a visão da economia, o PIB, é ver na sua vida se está melhorando. E aí, só para finalizar a resposta,
por exemplo, eu sempre comparo o seguinte, por que, e aí o Robson daqui a pouco vai entrar, e com certeza o Robson domina muito mais do que eu, vários estudos, por exemplo, se você pegar a literatura de finanças dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é uma economia que, assim, a China está com a possibilidade de ser maior, só que a China tem a questão da população. Mas se a China tivesse a mesma população dos Estados Unidos, nunca seria igual aos Estados Unidos pelo seguinte fato, Gisele. Lá é uma economia onde o consumo das pessoas é brutal. O tal do consumismo, ele é bom para a economia, porque é isso. Se amanhã eu já não gosto da minha blusa e compro outra, dei emprego, comprei matéria-prima nova, transporte, e acabou. E aí, se você consome, então por isso que, por exemplo, a literatura de finanças dos Estados Unidos fala muito sobre o espírito consumista, né, o quanto isso, às vezes, cria um grave problema na sociedade, porque se eu consumo, alguém vai ser contratado para produzir, a empresa vai vender, vai lucrar, e isso vai girar, vai investir, e isso vai girar a máquina da economia. A minha perspectiva para eu acho que a perspectiva é boa, porque você tem uma política econômica que quer gastar mais, entendeu? E aí, para vocês aí, por exemplo, se a fábrica chinesa assume a Ford, Camaçari eu não sei, mas o que eu tenho de colegas aí é de que Camaçari afundou. Eu me lembro de Camaçari, no começo dos anos 2000, era um município reduzido às praiazinhas do litoral. Quando vem a Ford, e eu sou de Lauro de Freitas, meus pais até moram hoje, a gente não teria condição de morar, mas quando eu fui para Vilas do Atlântico, era um bairro que todo mundo tinha medo de ir para lá. Quando vem a Ford, se torna um bairro de milionário. Uma coisa assim, era casa que valia 50 mil, era vendida por 1 milhão. Então isso movimentou. Então, veja, se vem agora uma fábrica de novo, você vai ter um novo boom. Se o polo petroquímico de Camaçari é ressuscitado, porque acho que a Braskem está com problema, enfim, a Landulfo Alves, enfim, você tem sérios problemas, mas Camaçari, no tempo que eu estava na universidade, explodia, todo mundo se mudava para aí. Por quê? Porque era onde tinha emprego, onde tinha investimento, onde tinha as melhores oportunidades, porque ainda as melhores oportunidades elas estão na indústria. Elas estão na indústria, são as que oferecem os melhores salários do ponto de vista de retorno e também precisam de pessoas mais qualificadas, né? Gente, muito obrigada, Felipe, a sua fala enriquecedora, explicando de forma simples, né? Acho que todo mundo aqui entendeu essa estrutura do PIB, a importância do PIB. Tem muita pergunta aqui no chat, mas a gente vai deixar as perguntas, né, Gisélia, para mais adiante. Sim, para o final, mais tarde. E aí nós vamos passar a palavra para a Gisélia, que vai acompanhar agora o professor Robson na trilhagem das finanças. Vamos lá. Então, professor Robson, dentro desse contexto que foi apresentado aqui pelo professor Felipe, a gente gostaria de saber o seguinte, que o senhor comentasse um pouco sobre os aspectos microeconômicos e financeiros no contexto atual brasileiro. Muito bem. Bom, antes de tudo, quero parabenizar aí o professor Felipe, né, pela exposição extremamente lúcida, clara, didática, né? Sem dúvida, permitindo a qualquer pessoa que nunca tenha ouvido falar de economia e de PIB compreender de maneira extremamente clara, né, o que foi exposto aqui pelo professor. Então, realmente uma exposição muito valiosa e de altíssimo nível, tá? Bacana. Bom, vamos lá, né? Eu também elaborei aqui breves slides, né? Os slides, na verdade, eles têm um intuito muito mais, né, de digamos assim, poder conduzir um pouco melhor, né, a exposição, tá? Deixa eu ver aqui, vamos lá. Então, vamos iniciar aqui, pessoal, comentando, obviamente, alguns aspectos que tangenciam o que foi exposto pelo professor Felipe, tá? Até porque quando a gente vai discutir finanças, né, as finanças, elas refletem, né, o cenário econômico. Então, tudo que Felipe falou sobre a dinâmica do PIB, né, sobre as componentes do PIB, obviamente, isso está diretamente associado ao ambiente de negócios das empresas, tá?
e esse ambiente de negócios reflete o contexto financeiro das organizações. Bom, dito isso, eu acho que nada melhor do que começar, né? Como dizem os alemães, né? Vamos começar conceituando, né? Esse conceito é um conceito que eu gosto muito, né? Que é um conceito de finanças que diz que finanças é a arte e a técnica de administrar recursos financeiros visando maximizar o retorno dos investidores. Observe que eu gosto da combinação de duas palavras aí que vem nesse conceito, né? Que são as palavras arte e técnica, né? A técnica, pessoal, é o que a gente aprende aqui nos bancos universitários, é o que vocês estão aprendendo aí no curso de Ciências Contábeis, tá certo? E quem estiver aqui nos ouvindo, que eventualmente seja de outros cursos, a técnica é tudo aquilo que a gente aprende, né? Digamos assim, do ponto de vista mais dos fundamentos, mais teóricos e, obviamente, os elementos de suporte técnico, tá? Muito bem. Mas a arte, o que é? A arte é aquilo que eu vou usar uma expressão que é muito comum, né, no contexto brasileiro e particularmente entre os empresários, é o chamado jogo de cintura, né? Tem gente que chama jogo de cintura. É a experiência, é a vivência, né? É aquele saber tácito, né? Vocês devem conhecer empresários que nunca tiveram uma formação acadêmica e são exímios negociadores, são excelentes gestores e sabem investir e ganhar dinheiro como ninguém, né? É exatamente isso. A arte e a técnica combinadas é que faz com que a chance de sucesso no contexto financeiro, e particularmente aqui, pessoal, eu estou me referindo, a minha fala vai se centrar muito mais no contexto financeiro das corporações, tá? Porque a gente poderia estar discutindo aqui as finanças pessoais, mas é claro que, ao discutir aqui as finanças corporativas, naturalmente, dá para a gente fazer uma extrapolação para entender um pouco mais o contexto das finanças pessoais. Mas aqui o debate vai estar mais centrado nas finanças corporativas, tá certo? Então, veja que a combinação entre experiência, né, que é a arte, que é o jogo de cintura, como eu costumo dizer aí que as pessoas utilizam, né, e a técnica, que é o conhecimento teórico e fundamental necessário para que você possa saber fazer as coisas corretamente, ou seja, o método, né? Essa combinação faz com que você tenha muito mais condições e capacidade de administrar os recursos. Porque, por exemplo, na medida em que a economia, né, como o professor Felipe traz, na medida que a economia ela cresce, né, e aí a gente não está falando necessariamente de desenvolvimento, mas basicamente de crescimento econômico gerado por um aumento do PIB, ora, você teve um volume maior de recursos financeiros movimentados pela economia. Esses recursos precisam ser bem administrados para que, nas próximas temporadas, você possa ter ainda mais condições de fazer novos investimentos, de gerar novos consumos e, claro, de gerar ainda mais retorno para o investidor. Quando a gente traz esse conceito, né, de maximizar retorno para o investidor, aí normalmente vem aquela visão tanto, né, até às vezes, muitas vezes pejorativa, de ver o investidor como um sujeito que está apenas querendo, né, digamos assim, sugar, é um sanguessuga da economia, um sanguessuga dos trabalhadores e tudo mais. Mas, na verdade, pessoal, o investidor, ele é o beneficiário de última instância, né? E por que eu digo beneficiário de última instância? Porque para que o investidor, ou seja, para que o empresário, né, assumindo aqui o empresário como uma classe de investidor, né, ele tenha resultado, é necessário que as demais esferas associadas ao negócio tenham resultado. E aí deixa eu mostrar para vocês nesse próximo slide, né, que tem muita gente que diz, não, porque a empresa é minha, né? Amigo, pensa bem se a empresa é sua, né? Para que, então, os acionistas, né, os investidores, os proprietários, né, enfim, né, os empresários, colocados aí no centro dessa figura, dessa estrela aí, vamos dizer assim, né, tenha sucesso, é preciso que os credores tenham sido satisfeitos. Os credores são as contrapartes com quem a empresa mantém relações, ou seja, são as pessoas, os bancos, as instituições credoras que investiram recursos, né, ou emprestaram recursos para aquela organização. Os próprios investidores em si, que são partes terceiras que entraram com capital, e aí, por exemplo, acionistas preferencialistas, né, os preferenciais que colocaram recursos no negócio e que têm expectativas de ter o seu retorno atendido. Os clientes precisam ter a melhor qualidade de produtos e serviços, né, e, naturalmente,
ter as suas, vamos dizer assim, as suas expectativas atendidas. Observe como os clientes atualmente, todos nós aqui somos clientes também, né? Observe como estamos cada vez mais exigentes e intolerantes, né? A palavra intolerante aqui no sentido, pessoal, das relações comerciais. Nós não toleramos atendimento ruim, nós não toleramos produtos de má qualidade, nós não toleramos a falta de um bom pós-venda. O consumidor, o cliente, está cada vez mais exigente e intolerante nesse aspecto, tá certo? Nesse sentido da intolerância aqui. Olha o governo do outro lado lá. Para que o governo possa cumprir aquele seu papel, né, de fazer alocação de recursos, né, de poder, inclusive, fazer investimentos e consumir, como foi dito aí pelo professor Felipe, é natural que ele precise arrecadar recursos. Esses recursos vêm na forma de impostos, tanto das famílias quanto das organizações, das empresas, tá? Então, para que a empresa tenha sucesso, ela precisa atender a esse, digamos, sócio, né, que é o governo. E falando em sócio, tem a própria sociedade, né, que a empresa precisa atender. E aqui a gente não está falando a sociedade simplesmente do ponto de vista da empresa gerar empregos, né, que esse é um dos principais benefícios que uma organização pode gerar uma vez que se instala. Olha o exemplo aí que foi trazido aí pelo professor quando fala sobre a realidade de Camaçari, onde boa parte de vocês estão nesse momento, tá? Então, o que acontece? A sociedade, ela quer benefícios na forma de emprego, renda e também qualidade de vida, né? Ou seja, não basta uma empresa chegar trazendo emprego, mas destruindo o ambiente natural, trazendo transtorno para a sociedade, tá? Você já deve ter visto casos de organizações que elas não são classificadas como socialmente justas, né? Muitas vezes até fazendo práticas consideradas totalmente inadequadas, né? Dentre elas, até recentemente, todo mundo viu, né? Vinícolas famosas do sul do Brasil que estariam utilizando mão de obra escrava, né? Uma coisa assim absurda, né? Ou pelo menos análoga à escravidão, tá? Enfim, são situações que a sociedade ela não tolera e uma empresa para ter sucesso, ou seja, para maximizar o retorno dos investidores, obviamente tem que satisfazer essa sociedade cada vez mais exigente também. E os fornecedores que são parceiros naturais do negócio e que precisam ter as suas contrapartidas atendidas, né? Então, observe que quando então nós falamos de uma organização, de uma empresa, gerar resultado para os investidores, esses investidores são aquelas partes de, né, o que a gente chama de beneficiários de última instância, uma vez que é preciso que todas essas contrapartes aí, que nos cursos lá de administração, né, nos cursos de finanças, a gente costuma chamar de stakeholders, né, que são as partes relacionadas, tá certo, pessoal? Então, veja que acabe com essa história de dizer minha empresa, né? Na verdade, você tem uma fatiazinha dela, mas eu costumo dizer que uma empresa é como se fosse uma grande pizza, né? Que você tem que ir entregando fatias para várias contrapartes. E essas entregas de fatia é que faz com que a economia gire, faz com que o processo de geração de riqueza aconteça, porque cada uma dessas contrapartes aqui fazem parte da estrutura econômica do mercado e, naturalmente, contribuem para a criação de riqueza, como o professor Felipe apresentou na equação do PIB aí, ok? Muito bem, pessoal. Bom, dito isso, o grande desafio das empresas é buscar o equilíbrio, né? Na verdade, a palavra equilíbrio, ela é fundamental em tudo, né? Porque, por exemplo, o consumo, né, como nós vimos aí na exposição anterior, o consumo ele é fundamental para gerar crescimento econômico, o consumo, né, olhando pela lógica das empresas, as empresas estão olhando o vender, né? A empresa vender é fundamental para que ela consiga cumprir com todos esses papéis que eu comentei agora anteriormente, tá? Mas, por outro lado, do ponto de vista das famílias, as famílias precisam buscar um equilíbrio entre fazer consumo e fazer reserva financeira para evitar um endividamento, para evitar o descontrole financeiro, do mesmo modo que a empresa. A empresa também tem que buscar o equilíbrio que vai fazer com que ela consiga fazer investimentos, com que ela consiga realizar o seu papel de buscar maior retorno através das operações e da comercialização de seus produtos e serviços, mas ela precisa equilibrar alguns elementos que eu vou mostrar aqui agora para vocês quais são, pessoal.
ela precisa equilibrar esse tripé aqui entre liquidez, endividamento e rentabilidade. Isso aqui a gente costuma chamar, inclusive, de tripé das finanças, tá? Que é exatamente um tripé que quer dizer o seguinte: liquidez, a facilidade ou a capacidade que a empresa tem de converter um ativo em dinheiro, ou seja, de fazer caixa, tá? De gerar retorno literalmente financeiro, fazer o dinheiro vir para o caixa. Então, quando o professor Felipe fala da ótica da produção, né, e da ótica da demanda, é a demanda, ou seja, é o consumo que faz com que a liquidez aconteça. Não adianta eu produzir e não vender. Se eu produzo e não vendo, eu tenho um problema de liquidez, porque eu não estou conseguindo realizar as vendas. Se eu não consigo realizar as vendas, eu vou ter problema de enfrentar os meus pagamentos, os meus credores. Então, eu vou ter problema com endividamento. Assim como se eu tiver dívidas fora de controle, porque eu tomei recursos acima da minha capacidade de utilização, ou tomei recursos a um custo de capital muito alto, isso vai comprometer o terceiro elemento aí, né, desse tripé, que é a rentabilidade, que é exatamente a busca por realizar uma remuneração do capital investido adequado, tá? A rentabilidade, muitas vezes, algumas pessoas veem como lucro, tá? Rentabilidade é mais do que lucro, pessoal. O lucro é simplesmente você vender, comercializar algum produto acima dos seus custos e despesas. Isso é lucro, ok. Mas a rentabilidade é o capital que você investiu no negócio ser adequadamente remunerado a uma taxa que compense aquele investimento. Por exemplo, não adianta você ter, imagine você vender um produto por R$1.000, esse produto ter te custado R$10, estou dando um exemplo bem esdrúxulo aqui, mas você vender apenas uma unidade. Não adianta. Você pode até ter uma margem de lucro boa naquele produto, mas você não vai rentabilizar o capital adequadamente, especialmente se você investiu um volume grande de recursos numa estrutura que vai fazer com que você não rentabilize adequadamente o capital. É claro que esse exemplo que eu trouxe aqui, né, pessoal, é um exemplo bem simplista, né? Eu deixei de considerar aqui toda uma estrutura de custos fixos, né, e de remuneração do próprio capital investido, que num processo de apuração de resultado deveria ser considerado. Mas aqui eu tenho certeza que vocês estão me entendendo que a ideia é, não basta eu ter uma margem de lucro sobre as vendas, eu tenho que ter uma margem de retorno, de rentabilidade sobre o capital investido, tá certo? Esse é um desafio que as empresas vivem, o desafio de equilibrar liquidez, endividamento e rentabilidade. E aí tem uma série de decisões que são tomadas e de análises que devem ser feitas aqui no campo corporativo das finanças, né, para que, obviamente, você tenha condições de analisar se a empresa está com um bom indicador de liquidez, se ela está passando por riscos, por excesso de endividamento, por aquilo que a gente chama de decisões de estrutura de capital, né, que é a relação entre capital próprio e de terceiros e que, né, sustenta a estrutura operacional de todo o negócio, e se ela está tendo uma rentabilidade satisfatória, considerando, inclusive, variáveis associadas a risco, tá? Que é o risco da empresa não só não vender, como o risco também envolvendo o mercado, né, envolvendo a concorrência e outros tipos de risco, como risco financeiro e risco econômico, tá certo? Muito bem. Bom, dito esse tripé, a gente tem, então, um tripé decisório, tá? Observe, as finanças, ela trabalha muito com esse negócio de tripé, né? Então, a gente viu que há o tripé da liquidez, endividamento e rentabilidade, o que nos leva a ter que analisar e tomar decisões no campo das operações, né? Então, nessa base aí desse tripé, onde está decisões operacionais, pessoal, está exatamente o processo de tomar decisões de compra, de comprar mercadorias ou de produzir, se a gente estiver falando de uma indústria, ou de contratar mais pessoas para prestar serviços ou para aumentar a capacidade de atendimento ou a capacidade produtiva, comprar, vender, cobrar, receber, contratar pessoas, tudo isso está no campo das decisões operacionais. A gente costuma dizer que as decisões operacionais consomem, em média, 80% do tempo dos gestores, porque é exatamente o dia a dia da empresa, tá certo? Então, a maior parte dos recursos que uma empresa tem no seu giro, né, no seu negócio,
vão para suportar as chamadas atividades operacionais, tá certo? Não por acaso é aí que está o dilema da liquidez, né? O dilema da liquidez, né, o equilíbrio da busca de liquidez está exatamente no contexto das decisões operacionais. Imagina, então, o dilema, né, do empresário que precisa pensar: devo comprar mais mercadoria ou devo comprar menos mercadoria? Se eu comprar mais e eu não vender, vou ficar com o estoque represado, vou ter capital parado, isso vai comprometer a minha liquidez e pode comprometer a minha capacidade de pagar as contas, que é o conceito de solvência, que é a capacidade de pagar as dívidas, as contas em dia. Se, por outro lado, eu comprar pouco, eu posso ter falta de mercadoria e eu entrego ao concorrente a chance de vender aquilo que eu poderia vender se eu tivesse estoque. Olha, esse é um dilema que faz parte do contexto das decisões operacionais. Do lado das decisões de financiamento, o empresário ele tem o dilema de pensar: vou usar recursos próprios ou recurso de terceiros? Mas se eu usar recurso de terceiro e a empresa não performar bem, e aí eu carrego uma dívida, como é que eu faço para enfrentar essa dívida? Por outro lado, se eu usar recurso próprio e eu deixar de usar recurso de terceiro e puder alavancar, eu poderia estar ganhando duas vezes, né? Ou seja, eu poderia estar ganhando com o capital de terceiros e poderia estar ganhando com o meu próprio capital naquilo que a gente costuma chamar em finanças de alavancagem financeira. E aí, como é que fica o contexto das decisões de financiamento? Melhor capital próprio, melhor capital de terceiros? Qual é o equilíbrio que a gente consegue chegar nesse contexto aí, né, nessa busca das decisões de estrutura de capital? E, por fim, ainda que eu fale por fim, decisões de investimento, acreditem, pessoal, ela é a mãe do tripé, ela é a principal base do tripé, que são as decisões de investimento. Tudo nasce com a decisão de investimento. O empresário decide montar uma empresa. O investidor decide colocar os recursos dele, né, na forma de compra de ações ou na participação societária, sendo ele apenas um sócio investidor. Tudo começa na decisão de investimento. E as decisões de investimento exigem que haja uma confiança na economia. Ninguém vai comprar um imóvel, ninguém vai montar uma empresa, ninguém vai montar uma indústria se não acreditar que a economia, ou seja, que toda aquela estrutura que leva ao consumo das famílias, ao consumo dos produtos e serviços que eu vou vender, vai dar certo. Então, normalmente, quando os níveis de confiança estão baixos na economia, os níveis de investimento também ficam reduzidos. Quando o nível de confiança está alto, você tanto tem maior volume de investimento, quanto você tem maior volume de captação de crédito, ou seja, maior volume de financiamento. Ora, maior volume de investimento, maior volume de financiamento, oxigena o conjunto das operações aí, que é exatamente onde é o palco onde as coisas de fato acontecem, que é o dia a dia do comprar, vender, dar crédito e as pessoas movimentarem a economia e atender aos seus anseios de consumo, e as famílias vão estar, e as pessoas vão estar motivadas a fazer esses desejos de consumo por confiar que vão conseguir manter os seus empregos, vão conseguir manter sua renda, se não melhorar os seus níveis de renda. Então vejam como os elementos da economia, né, eles influenciam o contexto aqui do ambiente corporativo, tá certo? Muito bem. Bom, aí a gente tem três elementos, olha, de novo, mais três, né? Olha, mais um novo tripé, que faz parte do processo analítico de todo gestor e de todo investidor, pessoal. E aí vale, inclusive, para quem está aqui nos ouvindo, e vocês fizeram, né, com a professora Adriana, a disciplina de mercado de capitais, mercado financeiro de capitais, e deve ter visto lá sobre a questão do mercado de capitais, né, da Bolsa de Valores, tá? E, obviamente, é dito que investir em bolsa, né, investir em renda variável, é classificado como investimento de risco, né? E aí o que acontece é exatamente o seguinte: a relação entre risco, retorno e liquidez funciona da seguinte maneira, pessoal. Você nunca vai ter os três elementos ao mesmo tempo favoráveis, tá? Ou seja,
Se você quer ter mais retorno, via de regra, você tem que abrir mão de liquidez. Se você quer mais liquidez, normalmente você vai ter que abrir mão de retorno. Se você quer menos risco, normalmente você vai ter um potencial de retorno menor. Se você quer mais potencial de retorno, normalmente você vai precisar se arriscar mais. Então, esse tripé de elementos associados às decisões financeiras tanto vale para o contexto das corporações, ou seja, das finanças empresariais, quanto vale para o contexto das decisões em finanças pessoais, tá certo? Se você quer tomar decisões de investimento pessoal, por exemplo, você quer comprar imóveis, poxa, muito bom, né? Imóveis são investimentos que se faz em ativos físicos, né? Ativos fixos, né? Inclusive considerados extremamente seguros, exatamente porque as pessoas costumam pensar assim, se acontecer qualquer desgraça, o imóvel está lá, minha casa está lá, meu terreno está lá, né? Beleza. Só que o que acontece quando você investe em imóveis, por exemplo? Se você precisar de R$300, R$500 no fim de semana, você faz como? Você vai lá e arranca um tufo de terra lá do terreno e vai vender para transformar aquilo em 200, 300, R$500 que você precisa? Não. Ou seja, investimento em imóveis tem um potencial de retorno interessante, com um risco normalmente mais baixo do que de outras classes de ativos, particularmente aí no mercado de renda variável, porém a liquidez é menor, tá certo? Então, esse dilema faz parte do processo decisório também das empresas, tá? Quando as empresas decidem ampliar a sua capacidade produtiva, comprando mais máquinas, equipamentos, ampliando a sua capacidade produtiva, ela está fazendo investimento, esperando mais retorno, mas isso, dependendo de como foi feito o processo analítico, pode comprometer os níveis de liquidez que a empresa eventualmente pode precisar em determinado momento, tá certo? Então, é mais ou menos assim, pessoal, que envolve esse tripé analítico decisório das finanças, tá certo? E aí, olha só a pergunta que eu deixo aqui para vocês. Conseguiram ver como a economia e as finanças têm uma relação íntima, pessoal? É exatamente isso, tá? As empresas precisam que haja consumo. As empresas precisam produzir para movimentar a máquina da economia. Mas as empresas, para produzir, elas têm que estar confiantes de que vai haver consumo e, ao haver consumo, as empresas confirmam que foi válido a produção e, ao ter essa confirmação, ela se sente motivada a contratar mais pessoas, a ampliar sua capacidade produtiva e tudo mais. Porém, observe que essa não é uma equação tão simples, ela é uma equação complexa, porque envolve uma série de aspectos que precisam ser avaliados, né, pelo empresário, muitos desses aspectos que estão em polos opostos, né? Se eu quero mais uma coisa, eu tenho que abrir mão de outra, e assim vice-versa. É a mesma coisa de alguém que quer consumir mais. Quem consome cada vez mais vai abrir mão de poder fazer investimentos maiores. Quem investe mais está abrindo mão de consumo. Isso eu estou me referindo aqui ao contexto das famílias, tá? Então, a busca por esses equilíbrios é que é fundamental para o sucesso, seja das corporações, seja das famílias, tá certo? Então, fica essa pergunta. Viram como a economia e as finanças são íntimas? Aí o nosso gato está dizendo aqui que viu e já ficou até cansado, né? Mas ainda bem que eu não estou fazendo exposição aqui para gatos, né? Eu estou fazendo aqui para estudantes de curso de Ciências Contábeis, Administração, Economia, enfim, quem estiver nos ouvindo aqui, tá certo, pessoal? E por tudo isso, esse foi a minha exposição inicial para a gente poder partir, professora Adriana, Gisélia, professor Felipe, para o bloco de questões aí que, com certeza, a turma está enviando aí para a gente, tá certo? É isso. Devolvo a palavra para vocês. Obrigado. E a gente tem várias perguntas mesmo. Aí o que acontece, como a gente colocou até o aviso aí, a gente vai disponibilizar apenas 3 perguntas para cada professor, não é isso, Adriana? Para responder, devido ao tempo. Uhum. Aí eu vou começar. Primeiro vai ser para o professor Felipe. Vou projetar a pergunta aqui na tela. A pessoa colocou assim, ó.
temos uma enorme discrepância entre o produto interno bruto de cada uma das UF. O que ocasiona exatamente essa divergência? Mesmo em estados de estrutura aproximada, a estrutura parece defasada. Bem, primeiro, estão me ouvindo? Sim, professor. Estamos. É que eu mudei aqui para o computador agora. Bem, primeiro, acho que essa pergunta reflete a seguinte situação de que a história importa. Então, as condições da estrutura da economia brasileira em nível regional, o que explica é a história. Igual, por exemplo, há colegas aí da Federal da Bahia, do curso de História, que vão mostrar que quando Salvador perde o status de capital para o Rio de Janeiro, acabou. A Bahia era a maior economia do Brasil. Quando a coroa portuguesa vem e muda para o Rio de Janeiro, esquece. O eixo econômico se muda para o Sudeste. E para vocês terem uma ideia, por exemplo, São Paulo já foi muito mais, mas hoje São Paulo representa 30% da economia brasileira. Então, daquele PIB que eu mostrei de R$100, 30 é São Paulo, se a gente for ver pela ótica da estrutura produtiva dos estados. Então, assim, há um nível de concentração absurda no Sudeste. Então, o Sudeste, na verdade, é Sul-Sudeste. Nós estamos falando aí sobretudo, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, e os estados do sul do Brasil, que concentram, por exemplo, acho que o último dado que eu vi, eu posso estar até equivocado em algum número, mas acho que, por exemplo, em termos de produção industrial, é 70%. 70% da produção industrial está aqui. Chega ao ridículo, e aí o colega fala a questão de defasada, chega ao ridículo de... durante a pandemia, eu fiquei absurdamente assim, impressionado, como imagina o seguinte, uma cidade pobre do Nordeste do Brasil, pobre, então lá as pessoas têm uma renda relativamente baixa, e o município é pobre e está lá longeão, lá no oeste da Bahia. Ele paga qualquer produto que você for no supermercado, pelo menos quase o dobro do que eu pago aqui numa região mais rica. Por quê? Porque a atividade industrial está distante. Então, essa discrepância se explica pela história, que nunca se modificou. São Paulo foi adquirindo uma dimensão econômica muito grande, e isso não se muda com a caneta, nenhum governante vai chegar, porque, como o Robson falou aí, né, as empresas elas vão se alocar onde estão os melhores mercados consumidores, que continua sendo os mercados de São Paulo. Saiu hoje o IBGE, né? São Paulo tem 44 milhões de habitantes. A Bahia está com 14. Minas tem a metade. Então, assim, é claro que você vai ter essa discrepância. E só que não tem um nome, né? Facilitando o seu dia. Só para a gente não ficar muito triste, é o seguinte: isso tem acontecido em boa parte dos países do mundo. Os Estados Unidos também têm a produção muito concentrada no oeste, no leste, e o centro dos Estados Unidos é vazio. Terra, pobreza e vento. Então, isso acontece na Alemanha, isso acontece na Inglaterra. É uma forma da economia se organizar a partir dos mercados, como o Robson usou um termo aí muito bom que eu também gosto, que as empresas e a sociedade está em busca da melhor rentabilidade. A melhor rentabilidade está em torno dos melhores mercados. Os melhores mercados vão concentrar e superconcentrar a produção, e assim a economia vai se retroalimentando, né? Pronto. Agora a próxima pergunta vai ser para o professor Robson. Professor Robson, como as finanças pessoais estão relacionadas à segurança financeira e à capacidade de lidar com imprevistos? Aí tem um complemento da pergunta, que e por que é importante ter uma reserva de emergência e como ela pode nos ajudar em momentos de crise? Perfeito, obrigado, Adriana Dias, né? A sua xará aí, professora Adriana, né? Muito bom, viu? Muito obrigado aí pela pergunta. Bom, na verdade, o que é que a gente vê? Parece paradoxal, mas não é, quando a gente fala assim que as famílias precisam consumir, a economia vive do consumo das famílias, mas ao mesmo tempo as famílias precisam poupar, né? E o poupar nos parece ser o deixar de consumir.
Na verdade, você deixa de consumir uma parte da sua renda de momento, mas você vai consumir no futuro. Todo o dinheiro ele foi feito, né, para consumir e esse consumo vai acontecer. Só que o que é que acontece? O que acontece é que quando as famílias elas querem antecipar um consumo, e muitas vezes é necessário a antecipação desse consumo, né, por conta de uma das maiores invenções do mundo, né, do ponto de vista do capitalismo e das finanças, que foi o crédito, né? O crédito foi uma das maiores invenções, né? Talvez junto com a roda, né? E talvez umas outras invenções aí, como a energia elétrica, enfim, né? Mas o crédito, do ponto de vista das finanças e da economia, sem dúvida, foi uma das mais magistrais invenções do ser humano, tá? Por quê? Porque se não houvesse o crédito, sem dúvida nós estaríamos muito menores, né? Enquanto nação, enquanto cidades e tudo mais. Então a gente pode dizer que o crédito é uma válvula poderosa, né, de geração de crescimento e até mesmo de desenvolvimento econômico, se utilizado de modo equilibrado e racional. Mas o que acontece, por outro lado, é que se o crédito de forma desmedida, né, as pessoas tomarem decisão de crédito, e aí entenda-se a decisão de crédito desmedida como endividamento desmedido, isso gera um tumor na economia, né, que é exatamente o que a gente está vendo agora. O professor Felipe trouxe a estatística aí. Tá? No passado chegou a passar dos 80%, Felipe, das famílias com algum nível de dívida, né? O endividamento das famílias, né? O indicador bateu o recorde, né? Agora está em torno de 70 e poucos por cento. Mas é um indicador alarmante, né? E aí mostra que, apesar de alguns indicadores econômicos estarem melhorando, mas as famílias ainda estão muito endividadas. E aí mostra que a própria capacidade de consumo das famílias padece de melhoria, né? E está realmente num cenário de estrangulamento. Agora tem até melhorado um pouco o indicador de renda, mas muito mais não porque o salário melhorou diretamente para algumas categorias, mas porque como a inflação tem uma queda, né? Então aí você tem uma espécie de benefício aí, né? Reverso, porque os preços caem, né? Mas o que a gente precisa é de melhoria real nesse sentido. Mas respondendo de maneira mais objetiva a questão da reserva de emergência, Adriana, a reserva de emergência, ela vai significar, antes de tudo, que as pessoas, as famílias, elas estão, de alguma maneira, com um nível de educação financeira importante, né, que mostra que elas veem na reserva de emergência uma coisa necessária, tá? E para quem entendia que não sabia o que era reserva de emergência, ou não sabia o quanto isso era importante, a pandemia ensinou, né? A pandemia ensinou um monte de coisa, dentre elas, a importância de você ter uma reserva de emergência para situações imprevistas. As pessoas viram que pode ficar doente, pode perder emprego, pode ficar, inclusive, trancada dentro de casa, né? Ainda que essa seja uma possibilidade que eu espero que não volte nunca mais, né? Mas as pessoas descobriram que isso é possível. Então, a reserva de emergência ela é importante para que você tenha a condição de continuar consumindo, de continuar pagando suas contas e de evitar realmente entrar em uma das piores coisas que qualquer família pode ter, que é uma pessoa sem renda, né, sem emprego e endividada dentro de casa, tá? E, infelizmente, a gente ainda tem muita gente nessa situação. É isso. Obrigada, professor Robson. Inclusive, a gente quer aqui parabenizar nossos convidados aqui. Tem muito elogio aqui no chat. Ótima explicação sobre os temas, excelente evento, parabéns. Então, aqui, mais uma vez, eu quero ressaltar a linguagem simples, objetiva, que nossos palestrantes estão aqui, né, nesse bate-bola, trazendo para a gente. E tem uma pergunta aqui que a Vânia Santos, ela direcionou para o doutor Felipe. Então, podemos pensar que medidas de austeridades econômicas poderiam, deixa eu ver aqui, poderia ser uma coisa repressiva da economia dentro de uma sociedade? E aí, sim, Felipe? né? Sim, e isso está nos manuais, né? Qualquer manual de macroeconomia que você pegar aí na biblioteca, você vai ver que as chamadas políticas contracionistas, elas resultam em recessão econômica. É simples assim. Está lá no manual. E políticas em que você tem uma maior tendência a gastos, isso inclui gastos governamentais, você tem uma maior tendência ao crescimento econômico. Eu vejo aqui que tem uma outra pergunta, né? Acho que mais abaixo. Então,
E é isso que funciona. Porque há um mito no funcionamento do Estado, que é o seguinte: Estado não é empresa. Estado não tem que dar lucro. Estado tem que fazer a sociedade funcionar. Se a sociedade cresce cada vez mais, significa que o Estado também arrecadará mais. Então, a política, inclusive, isso é uma fronteira de discussão na economia, colegas que são mais especialistas em política fiscal, isso é uma discussão que é todo mundo brigando com foice. Por quê? Porque há uma discussão tecnicista, e aí, mais da área aí da contabilidade pública, que é assim, o Estado tem que dar superávit. Tudo bem, mas me explica, qual é o Estado no mundo que dá superávit? Qual? Os Estados Unidos da América? A Alemanha? O Japão, que tem o maior endividamento por PIB do mundo? Então, a discussão, ela é muito complexa. Mas os manuais vão dizer, a partir do que a Vânia perguntou, a austeridade resulta em recessão econômica. É simples assim. Não tem o que... basta a gente ver toda vez que no Brasil... e agora a era Paulo Guedes foi considerada uma época de políticas neoliberais. Isso aí, enfim, aí tem toda uma discussão da economia, o que é neoliberal, desenvolvimentista, enfim, as várias escolas do pensamento econômico, e que você viu qual foi o crescimento dessa era. Mesmo se a gente tirar os efeitos da pandemia, porque a economia afunda em 2020, mas depois ela cresce, ela volta aos níveis de 2019. O crescimento não existe. Por quê? Porque é só cortar e por aí vai. Enfim, eu acho que é por aí, nesse sentido. Então, deprime. E aí, acho que alguém pergunta no chat, Adriana, sobre a questão se isso, acho que eu vi uma pergunta aqui, se isso diminui o ímpeto da sociedade. Sim. E aí, são coisas também muito que é o tal que a gente ouve hoje na imprensa, que é assim, o governo precisa, junto com o Banco Central, melhorar as expectativas do mercado. Tudo bem, por quê? Porque se o governo não der expectativas de crescimento econômico boas, ou de uma economia minimamente estável, aquilo que Robson falou, nenhuma empresa consegue fazer cálculo econômico. É simples assim. Então, assim, eu tenho R$1 milhão. Se eu não sei fazer uma previsão, inflação, PIB, taxa de câmbio para daqui 3 anos, por que eu vou investir numa fábrica com meu R$1 milhão? Mas nunca vou fazer isso. Por quê? Porque você tem esse conflito. Ou seja, ao passo que quando o Estado corta, você tem essa perspectiva de achar que o mercado é melhor para o mercado, só que você tem a depressão do lado do PIB. Então, assim, são discussões na economia que, assim, não existe unanimidade de pensamento. Os colegas que eu vejo discutindo isso só faltam sair na mão, sair soco para lá, porque não existe consenso no funcionamento disso. E isso é no mundo, viu? Isso é no mundo. Verdade. Obrigada, professor Felipe. A próxima pergunta, qual que foi? Vamos lá, Gisélia, põe aí para a gente. Pergunta aqui para... eu vou fazer Robson. 2 em 1 aí, professor Robson. Vou fazer 2 em 1 aí para o senhor. Pode ser? Então, vamos lá. Pode ser, vamos lá. Vamos lá. No Brasil, os temas de economia e finanças começam a ser tardiamente discutidos, e pegando esse gancho, gastar mais, não pode ser necessariamente endividar mais? Esse complemento foi do especialista do primeiro imóvel. Ok, vamos lá. Na verdade, o que acontece, eu acho que essa primeira pergunta vai muito em direção ao que o professor Felipe ele falou no início da fala dele, sabe? Em que a economia, particularmente a economia, né, e as finanças a reboque, são tratadas como caixas pretas, né, como temas que não são para serem do entendimento comum, de que as pessoas não têm capacidade de entender aquilo, do mesmo modo que se ensina matemática, né? A matemática ela é ensinada como uma disciplina temerária, as pessoas já chegam, aula de matemática, agora mesmo
Esse semestre, Felipe, eu dei aula em matemática financeira, né? Aí o povo já chega no primeiro dia de aula, aí eu gosto de perguntar as expectativas, né? Todo mundo com medo, né, da disciplina. Então, vendeu-se ao longo da história aqui do nosso país, né, que temas como economia, finanças, matemática, né, enfim. E olha que economia e finanças nem são ciências exatas, né? Longe disso, inclusive, ainda que se utilize de ferramentas aí, né, das matemáticas e dos cálculos, enfim, né, das estatísticas, mas são ciências sociais aplicadas. Olha o que a gente está falando aqui, é tudo comportamento decisório, comportamento das pessoas. Mas o que acontece, então, é o quê? Mais recentemente, né, por força, inclusive, aí de lei, está se exigindo que a educação financeira seja ensinada nas escolas. O grande problema é que nem sempre a forma, o método, né, de se ensinar economia e finanças, aí eu estou me referindo basicamente à escola básica, né, lá no ensino fundamental. Nem sempre se aproxima da realidade, ou faz né, a turminha lá se aproximar da realidade e entender o quanto é importante dominar os conceitos, né, e o entendimento da economia e das finanças como um todo. E aí, obviamente, na medida em que a gente tem uma sociedade que, claro, induz ao consumo, porque a economia precisa do consumo, né? Então, há uma relação, como eu disse, meio paradoxal, tanto é que por isso que a fala do professor Felipe é muito franca, né, ao assumir que não há unanimidade nas escolas econômicas, pelo contrário, né, tem várias linhas de pensamento econômico, e aqui a gente está tendo a oportunidade de ouvir, né, o posicionamento do professor Felipe. Você poderia ter trazido outro economista aqui, está falando totalmente o contrário do professor Felipe, enfim, e é isso. Nós temos que ter a capacidade de compreender como isso acontece e cada um tomar seu posicionamento. Mas a verdade é que, quando as pessoas não entendem a lógica de economia, de finanças, e principalmente não tomam decisões analíticas, né, e ponderadas sobre o que elas precisam consumir e quando consumir, aí acaba que o consumo se torna uma doença, né? Que às vezes até a doença literalmente falando, inclusive, né, que é o consumismo, né, que é as pessoas que são viciadas, né, em compra, né? Tem pessoas que são compulsivas, né? Não aguenta abrir um site desses da China aí, agora, inclusive com esses sites chineses aí que vendem roupas, né? Imagina, né? Tem coisa que é melhor, parece até jogo de videogame, é melhor nem baixar no telefone o aplicativo, né? Senão é problema, né? Então, conheço pessoas que todo dia compram alguma coisa naquele troço. E aí o algoritmo já sabe que você é consumista, aí pronto, aí vai lhe dando mais coisa, né? Então, não é o consumo em si que é ruim, é a forma como o consumo é feito, né? É a forma como a pessoa toma decisões de consumo, né? Sem planejamento, sem análise, e muitas vezes vai consumindo coisas que nem precisa, né? Então, o que a gente poderia dizer é que, aí, objetivamente falando, Mariana, o que a gente pode dizer é que, finalmente, né, espera-se que as discussões sobre a economia e finanças realmente cheguem, né, à grande massa populacional e as pessoas possam ter mais consciência desses conceitos. Porque eu acredito que uma sociedade mais conhecedora de economia e finanças fortalece essa sociedade, né? O Brasil precisa disso, sabe? Precisa que a população domine esses conceitos. Posso fazer um complemento só do que o Robson falou, que é assim, sim, uma das coisas, Robson, que eu tenho buscado é trabalhar com estudos comparativos. Por quê? Porque a gente consegue fazer tentar assim, nivelar e diminuir todo esse calor, principalmente na área de economia, mas a área de finanças aí agora, com essa quantidade de influencer de finanças, que assim, por exemplo, quando a gente fala de gasto, igual a colega perguntou aí, por exemplo, não se endividar é uma coisa boa, mas a literatura histórica lá dos anos 90 de economia vai dizer o seguinte, não se endividar, igual aí, fazer uma consultoria financeira com o Robson é bom. Claro, ter as finanças em dia, poupar, ter uma reserva, perfeito. Só que se todo mundo fizer isso, a gente vai acontecer igual o Japão, nos anos 90. Os japoneses, por conta de toda a história do pós-guerra, da Segunda Guerra, os japoneses eles são muito disciplinados. E aí é o que o Robson falou, eles moram em coisas pequenas, consomem muito poucas coisas.
mas a sociedade toda é disciplinada. O que aconteceu com a economia nos anos 90 do Japão? Estagna, você tem deflação. O Japão só sabe viver com deflação. Deflação, para os meninos aí de contábil, o que acontece? É cada dia a gente chegar e o produto está mais barato, porque ninguém compra. Então, como é que a empresa vai recuperar a liquidez dela? Fazendo promoção e desovando os produtos. Aqueles produtos de GIF, né, que chamam, né? Então, esse é um problema. Então, assim, claro que poupar. Por isso que aí, quando a gente olha uma comparação com a sociedade americana, igual agora, nós somos uma sociedade que estamos muito endividados. Não é só endividado, porque eu, como economista, não acho que endividamento é um problema. Como você falou, é uma supercriação. Inclusive, uma criação que eu uso muito, que eu acho que é sensacional, que não existe no lugar nenhum do mundo, como eu já morei fora, eu vi na prática que não existe. A questão de você parcelar coisa no cartão de crédito, não existe isso em nenhum lugar do mundo. Então, são pouquíssimos bens. Aqui você compra uma roupa, divide em 10 vezes. É claro que tem um custo financeiro envolvido, etc. Só que você divide, você consegue fazer um fluxo de caixa. O problema não é o endividamento, o problema é a inadimplência que vem como resultado da falta de renda. E aí, esse é um grande problema, que a sociedade americana vive. Por exemplo, se a sociedade americana agora, como foi em 2008, tiver uma crise, rapaz, a coisa lá explode, porque todo mundo é hiper endividado. Só que eu posso ser endividado. Exatamente. Se eu tiver renda. O que eu não posso é ser endividado e aí eu perco a renda, porque esse é o risco da economia, né? É você ter a perda da renda abrupta. Então, assim, amanhã eu perdi meu emprego. Não tem tabela financeira que dê conta disso. Entendeu? Exatamente. Enfim, aí, claro, cada pessoa tem que avaliar o seu risco profissional, né? Igual os meninos novos vão ir para o mercado. Por exemplo, enquanto eu não consegui passar num concurso público, eu achava que era um risco para minhas finanças comprar um imóvel. Por mais barato que fosse, por menor que fosse a prestação. Eu achava um risco, até porque eu não sabia em que lugar eu ia trabalhar. Então, cada um tem que avaliar, porque o problema é você perder a renda. E aí não tem planilha que aguente, né? Entendeu? Pronto. Perfeito. A gente, então, agora, devido ao tempo, pessoal, a gente não vai mais fazer mais perguntas, mas gostaria de deixar aqui com os professores as considerações finais acerca do tema que vocês falaram sobre economia e finanças. Se vocês têm uma última fala a respeito do tema. Bom, eu acho que eu vou falar primeiro, né, Felipe? Porque você acabou de falar, então, né, só para lhe dar um fôlegozinho, né? Mas, olha, antes de tudo, só um complemento a essa última fala aí, né, esse tema, é importante dizer o seguinte, as pessoas amam consumir, tá? Todo mundo gosta de consumir, né? Então, o consumo, ele não é só bom para a economia, ele é bom para todo mundo, tá? Observe o quanto você fica feliz quando você compra uma coisa para você, uma coisa nova. A questão é só você ter parcimônia, você saber como decidir, o que comprar e tal. O problema é que a gente está, né, tomando decisões de forma assodada, mas o crédito, pode acreditar, é uma das maiores invenções do capitalismo e da humanidade. Tá? Isso eu não abro mão de afirmar isso, tá? E ele é fundamental. Não por acaso, pode olhar, talvez poucas famílias tivessem casa, carro, talvez até eletrodomésticos dentro de casa, se não fosse por força do crédito, né? É claro que realmente a necessidade de manter um fluxo de renda, e é ela que sustenta tudo, né? Tudo deriva da renda, né? Tudo deriva da renda, tudo deriva da produção, então é necessário que esse fluxo se mantenha. Por isso que economias sólidas, o que se denomina economias sólidas, é aquelas que conseguem manter esse fluxo. Observe que os Estados Unidos, só para citar, né? Aumentando os juros, aumenta juros, e aí quando sai o payroll deles, né, que é o índice de emprego, os caras gerou não sei quantos mil empregos, né? Ou seja, a economia é tão pujante em consumo que mesmo com a taxa de juros as mais altas das últimas 4 décadas, os caras ainda continuam gerando crescimento e gerando emprego. É um negócio louco, né? Mas é a locomotiva do consumo que eles têm lá. É claro que não dá para fazer uma comparação direta, porque somos nações totalmente diferentes, ainda que o Brasil adore emular os hábitos dos americanos. Mas, bom, minhas considerações. Para mim foi uma grande satisfação participar dessa mesa aqui. Felipe, cara, muito bom bater um papo aqui contigo, velho, né? Fiquei realmente muito feliz. Eu acho que são temas aí que convergem de uma maneira bem bacana.
Espero que a plateia, né, a modo de dizer, né, as pessoas que estiveram aqui conosco tenham gostado, tanto quanto eu fiquei feliz em participar. Todo mundo gostou tanto, professor. Vários comentários aqui, agradecendo, falando que o evento foi extraordinário, elogiando bastante. Então, a plateia gostou bastante. Bom, e muito obrigado aí pelo convite, Gisélia, professora Adriana, parabéns, viu, a vocês, não por eu, né, estar aqui, mas eu digo parabéns por fazer um evento dessa natureza, tá? E muito obrigado realmente, né, foi uma honra poder participar aqui com vocês e disponham sempre, tá bom? Um abraço para todos vocês, um abraço para quem assistiu aqui, felicidades, hein, pessoal? E sejam muito felizes na profissão aí, curso de Ciências Contábeis é um curso nobilíssimo, e também é parceiro, né? É o tripé, a irmandade aqui, né? Finanças, contabilidade e economia, né? Forma, olha eu com mais um tripé, né? É exatamente isso. Um abraço, Felipe. Um forte abraço, amigo. Foi muito bom revê-lo. Felipe, sua fala. Eu que agradeço o convite, foi muito bom. Eu acho que são, como o Robson falou, são conhecimentos que se agregam, e é bom porque ele tem um domínio, é um expert em finanças, eu na minha área de economia. São coisas que realmente não se separam mais, assim como Robson frisou tanto o crédito, mas tem livros de economia que dizem que a contabilidade é a maior invenção do capitalismo, inclusive porque ela consegue precificar a mais-valia lá do Karl Marx, que ninguém gosta de ler Karl Marx. Então, Karl Marx falava de mais-valia na Revolução Industrial, mas como é que você ia registrar se você está tendo mais-valia? É a contabilidade que silenciosamente faz uma revolução, e eu acho que até mais que a administração. É claro que a administração tem um papel importante, mas essa área de vocês de contabilidade ela é determinante. Veja aí, por exemplo, o recente escândalo da Americanas. É um puta problema contábil, é um negócio assim, absurdo. Absurdo, e claro que são coisas que auxiliam o capitalismo, auxiliam a economia e auxiliam o mundo financeiro. Tudo isso aí anda junto, e por isso que eu acho que deixaria como última mensagem que é importante que vocês não considerem isso como, digamos assim, matérias a mais. São conhecimentos que vocês precisam dominar. Vocês não vão ser especialistas, mas vocês precisam dominar, assim como eu me lembro sempre, até hoje, que eu tive disciplina de direito. Então, eu não sou da área legal, mas eu tenho boas noções de leis, de direito. Se eu tenho dúvida, eu sei onde pesquisar. Então, hoje, a formação multidisciplinar é importante. Claro que alguns podem ir lá mais para a área financeira, outros podem ir para uma... Enfim, tem espaço para todos vocês, basta vocês descobrirem aquilo que vocês gostam, aquilo que dá satisfação de vocês realizarem. Eu agradeço ao convite da Adriana, a mediação e da Gisélia, né? E desejo aí, obrigado, mais um convite. É sempre bom conversar com os colegas da Bahia. Enfim, o tempo passa, mas a universidade, o bom é isso, que você consegue sempre ter contato com pessoas, e eu acho que é isso que enriquece, e desejo que vocês possam fazer cada vez mais eventos com pessoas de fora. Eu acho que isso é uma coisa muito positiva para vocês verem muitas visões, muitas realidades, enfim, e isso vai enriquecer a formação profissional de vocês. Desejo um bom descanso e uma boa noite para todo mundo. Gente, muito obrigada mais uma vez, professores, por terem aceitado o nosso convite, né? A gente sabe da parceria, não é de hoje, né, professor Felipe, Robson? Eu disse que aqui ia ser um ringue hoje, porque ia ser bom demais. E assim, o legal é que, por ser pelo YouTube, a gente vai ter esse vídeo aqui disponível. Quem não pôde acessar no momento aqui do ao vivo, vai poder acessar depois. Vai ficar registrado aqui esse momento. Mais uma vez, eu quero agradecer também a turma que se mobilizou para poder estar fazendo essa transmissão, o envolvimento, o engajamento, né? E a parceria. E também destacar a Gisélia aqui, né? Se destacando aqui na sua fala e se prontificando a estar à frente desse evento. Então, passo a palavra para a Gisélia, que fará seu encerramento e suas considerações finais.
Pronto, agradeço aos professores, foi um prazer conhecê-los. E com as suas considerações finais, né, a gente encerra neste momento o nosso webinário sobre diálogos e economias e finanças. Agradecemos aos nossos professores por suas valiosas contribuições. A gente também agradece aqui a todos os presentes por terem feito suas perguntas. Infelizmente, a gente não conseguiu abraçar todas, mas agradecemos toda a participação. Agradecemos também a todos os discentes da turma, né, porque foi um evento realizado em conjunto com nossa turma de Mercado Financeiros e de Capitais. Um agradecimento especial também à professora Adriana Novaes, né, que teve essa ideia de organizar esse evento. E também queremos agradecer aqui ao professor Gilson. Ele não apareceu aqui, mas foi ele que deu todo o suporte para que esse evento pudesse ser transmitido via YouTube, com toda a paciência do mundo, como sempre, muito cordial. E o professor Gilson, ele é o coordenador do colegiado do NUP. Então, graças a ele que esse evento pôde ser transmitido por aqui. Enfim, agradecemos a todos e deixamos aqui o nosso boa noite. Tá bom? Boa noite. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Obrigada, tá? Valeu, Tchau, boa tchau. noite. Tchau, tchau, Adriana. Tchau, tchau. Obrigada.